lá no YouTube já. Então tá jóia. Recording in progress. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu faço aqui a abertura da nossa 20ª reunião da APET do ano de 2021. Toda quarta-feira a gente está aqui, das 9 às 10h30. Lembrando que essa semana a gente vai ter uma reunião extraordinária na sexta-feira, para falar um pouco sobre a reforma tributária do Imposto sobre a Renda, na sexta, das 9 às 11. Pois bem, antes da gente começar a nossa reunião, eu quero aqui apenas mostrar para vocês os nossos patrocinadores, né? Novos patrocinadores. Então, a gente tem aqui, vocês estão vendo, o FF Advogados, que é o escritório do professor Edson Carlos Fernandes, a Magalhães Peixoto e a Tex Accountant, o Alexandre Pantoja, também advogado de São Paulo, que também está patrocinando a entidade. A gente tem aqui a consultoria em leilões, que é uma empresa especializada em leilões, né? Consultoria jurídica de leilões. A GoToTex, que é uma empresa de software, a MP Editora, e o escritório de advocacia Queiroz Cavalcante, lá de Recife, Pernambuco, meu amigo Bruno. E também a gente não pode esquecer da programação nossa dos cursos da APET, né? Semana que vem começamos o nosso curso de férias do mês de julho de 2021. O título é Supremo Tribunal Federal e as decisões em matéria tributária na pandemia. A ideia, na verdade, em 10 encontros de 3 horas, é tentar discutir todas essas decisões que o Supremo Tribunal Federal trouxe nesses últimos 360 dias. Foi muita coisa, muita coisa. Vocês sabem disso. É um curso com 30 horas e os professores são alguns desses que vocês estão vendo aí, sob a coordenação científica do Charles, coordenação geral minha. Em agosto, a gente começa a programação regular da APET, né? Logo no começo de agosto, a gente está oferecendo o curso de especialização em tributação e compliance. Essa é a segunda turma, revista e ampliada, é o curso coordenado pelo Caio Tacano, pela Luciana Aguiar e pelo Edmo Neves. Engraçado que não tem foto de nenhum dos três aqui, mas enfim. Esses 3 colegas é que estão coordenando cientificamente esse curso, e aí vocês estão vendo a Juliano, o Leonardo, a Fabiana Carsoni, o Fábio Silva, a Débora, o André, que são alguns dos professores. Na mesma semana, a gente começa a 5ª turma do nosso curso de especialização em imposto de renda. Anotem, 5ª turma dessa nova fase da APET, já um curso tradicional, que a APET no passado já tinha feito mais de 12 versões, depois ela ficou um tempo sem fazer cursos e retomamos, e esse é a 5ª edição. O Paulo Aires vai fazer a abertura, o Alexandre, o Edson Carlos Fernandes, o Edmar, a Karen Jurandini, a Ana Mangló, dentre outros professores. Esse curso eu tenho a honra de coordenar junto com o professor Edmar Oliveira Andrade Filho. Já ainda no mês de agosto, a gente tem um curso bem específico, que é um curso de extensão em tributação na indústria do petróleo e gás, né? Alguns podem perguntar, mas esse curso tem procura? Nossa, as aulas vão começar no dia 13 de agosto ainda, e já tem algumas inscrições com uma indicação de bastante procura de pessoas do setor, né? Do setor de petróleo e gás. Tanto é que aqui a gente vê aí todos esses professores, são professores da indústria, trabalham, né? São diretores jurídicos, CFO da indústria. E o nosso colega Sérgio André, tributarista lá do Rio, que também atua muito na área. E ainda em agosto, dia 20 de agosto, a gente tem um curso de extensão em Direito Aduaneiro e Tributação do Comércio Exterior. Vou passar rápido aqui para a gente não perder muito tempo. Ainda em agosto, um curso de extensão em Tributação das Startups. Está lá o Quiroga, né? O Igor, a Ana Cláudia, a Gisele e companhia. É um curso com 30 horas, bem específico. E setembro, Tributação das Cooperativas, curso de extensão em Tributação das Cooperativas, que é a 2ª edição. A gente vai estar lá, Betina, o Paulo Aires, o Rodrigo Forcinetti está na coordenação junto comigo, a Tatiana, o Renato Lopes Betti vai ter uma participação especial lá de uma meia aula, né? 1h30 de período, a Florence, dentre outros
professores. E lá em outubro, o curso montado pelo German, que está aí com a gente, curso de extensão em processo tributário, judicial e administrativo. Até o semestre anterior, a gente tinha um curso de extensão em administrativo e outro em processo judicial. A gente decidiu fusionar esses dois cursos, fazer um curso só. A gente tem a participação lá do desembargador Leandro Paulsen, da Karen, do Rodrigo, da Camila, do Daniel, do próprio German, e dentre outros professores. E eu acho que aqui a gente encerra com o curso de extensão em Direito Contábil, lá para 6 de outubro, já é a segunda edição, a gente vai ter a participação do professor Eliseu Martins, da Elide, do Edmar, da Utume, da Luciana, do Vitor Polizelli, dentre vários outros professores. Esse curso tem bastante professor, porque cada aula tem um professor e depois tem mais 2 para debates. Então, é um número grande aí de pessoas falando sobre o tema direito contábil, ok? Bom, sem mais delongas aqui, eu passo a palavra ao coordenador científico dessa reunião, professor German. Tem a palavra, German. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Obrigado por me confiar mais uma vez aí a coordenação de uma das reuniões aqui da Associação Paulista de Estudos Tributários. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados aqui hoje, ilustres convidados, né? Alguns já frequentam há algum tempo as nossas reuniões, os nossos cursos, que é o caso do Diego, mas mas temos algumas estreias aqui e com grande prazer que a gente recebe a Mariel Orsi Gameiro, né, conselheira do CARF, doutoranda, professora do UFMG, né, e vai nos ajudar aqui a discutir o tema da nossa reunião mensal. Professora Denise Lucena, que não havia mais de 20 anos, né, desde o Comped de Manaus, que é pós-doutora pela Universidade de Lisboa, professora da Universidade Federal do Ceará, procuradora da Fazenda Nacional e uma tributarista do mais alto nível, né, digamos assim. Tenho muito prazer de receber a senhora, professora Denise. O Arthur Ferreira Neto também, não sei se é estreante nas nossas reuniões, Arthur, também, né? Você também é estreante, né? Mais ou menos, né? Coordenei uma já. Já, desculpa, Arthur. Mas atuando aqui junto comigo é a primeira vez, o Arthur Ferreira Neto, né? Mestre, doutor, professor também, né, da PUC aí do Rio Grande do Sul, né, e um exímio tributarista e conhecedor do tema, inclusive me mandou um artigo aí da questão da compensação na pandemia, achei muito interessante, que será objeto também de debate. E o Diego, deixa o Diego para o último, porque o Diego já é meio da casa, assim, sabe? Então, o Diegão aqui é meu amigo já de longa data, né? Ex-conselheiro do CARF, doutorando em processo aí pela USP, mestre, professor aqui dos cursos da PET, professor da GV também, um grande amigo e que também vai nos ajudar aí a discutir esse tema sobre essa última decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada nos autos da Lei 4269, em relação à declaração de inconstitucionalidade da restrição à concessão de liminar em compensação tributária. Bem, esse é um tema, eu vou tomar a liberdade aqui como sendo coordenador, de dar início aos debates, né? Colocar os temas controversos para que os nossos convidados possam trazer as suas opiniões as mais diversas possíveis. Então, na realidade, esse é um tema já muito antigo, né? Eu me lembro quando ainda era estagiário, lá nos anos 90, e aparece aquela Lei 8383 de 91, criando praticamente a compensação tributária na esfera federal. A compensação ainda, nos anos 90, né, professor Denise, ainda era um tema a ser estudado exclusivamente do ponto de vista teórico, né, porque não tinha na prática a lei autorizando compensação. E aí, a partir da Lei 8383 de 91, o artigo 66 da Lei 8383 de 91, aparece a possibilidade de compensação tributária de tributos federais. O que aconteceu naquela época? Imediatamente a Receita Federal criou alguns entraves para fins dessa compensação. O primeiro desses entraves, eu me lembro, a Instrução Normativa 67 de 91, se não me engano, ela tratava justamente que essa compensação em tributos da mesma espécie, na realidade, eram tributos com o mesmo código de arrecadação. E eu me lembro, à época, né,
o imposto de renda, só o imposto de renda, sei lá, tinha 150 códigos de arrecadação diferentes, criando, portanto, aí uma limitação, digamos, ao exercício da compensação por ato infralegal. E aí, naquele momento, começam a aparecer os mandados de segurança, né, e os litígios envolvendo compensação pela via judicial. Mas, naquele momento, o que se discutia não era propriamente a compensação pela via mandamental, mas o que se discutia naquela época era justamente o afastamento de restrições impostas por atos infralegais ao exercício, a uma autocompensação que teria sido legitimada pela legislação então vigente. E aí, naquela época, eu me lembro, né, um dos principais expoentes, né, com muita autoridade tratou do tema, foi o professor Hugo de Brito Machado. Inclusive, ele lança naquela mesma época, lança sua primeira edição do Mandado de Segurança em Matéria Tributária, né, pela Academia Brasileira de Direito Tributário, eu lembro, né, foi até no lançamento desse livro, né, foi naquela época, e justamente fazendo aquela separação de que, na realidade, o que se pedia no mandado de segurança não era decretação nem convalidação de compensação, mas sim, na realidade, o que se pedia no mandado de segurança era a declaração do direito líquido e certo a proceder àquela autocompensação prevista na legislação, submetida à posterior homologação por parte da autoridade administrativa. E que justamente alguns magistrados não entendiam que justamente a via mandamental era utilizada para convalidar um encontro de contas que, à luz da legislação vigente à época e que se estende com algumas pequenas mudanças, mas na sua estrutura continua intacta, cabia exclusivamente à autoridade administrativa, ou seja, o encontro de contas, a exatidão da compensação é matéria privativa da autoridade administrativa num procedimento análogo ao que a gente conhece por homologação de autolançamento nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Pois bem, isso acabou virando, com todas essas teses de prateleira, né, acabou sendo, digamos assim, uma ferramenta extremamente utilizada com muita frequência pelos advogados, a utilização da via mandamental para fins de discussão de restituição via compensação de tributos. E aí veio justamente essa discussão que foi objeto da decisão do Supremo agora recentemente, praticamente no comecinho desse mês, que era justamente, será que em sede de liminar, né, em mandado de segurança, é possível que o magistrado, né, atenda a um pedido de compensação? Né? Porque compensação, nos termos do artigo 156 do Código Tributário Nacional, é modalidade de extinção do crédito tributário, o que seria incompatível com qualquer tipo de tutela processual de natureza provisória. Ou seja, eu não posso decretar provisoriamente a morte de alguém, ninguém ressuscita depois com uma eventual revogação. E aí, justamente, em grande parte, isso eu me lembro porque, naquela época, imagina, a gente estagiário, acabando de se formar, né? Você tem que meter a mão na massa em tudo, lá, né? Tal, redigir, em grande parte por erros dos pedidos feitos pelos advogados, né? Que em liminar pediam a decretação da compensação, quando na realidade isso era uma medida incompatível com a natureza provisória da tutela de urgência em sede de mandado de segurança. E aí, nesse momento, né, a Procuradoria atuou muito bem na época, eu lembro, nas suas peças de defesa, nas informações apresentadas pelas autoridades coautoras, no sentido de que a liminar não poderia ser utilizada como forma de convalidação, de decretação de compensação, dada essa natureza provisória. Pois bem, o que se pedia corretamente, o Hugo de Brito fazia esse contraponto nas suas palestras, no seu livro, o que se pedia em sede liminar, em natureza mandamental, não era nem convalidação, nem decretação de compensação, mas apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao tributo vincendo, e com base no eventual direito creditório, cuja declaração a respeito da sua existência se daria aí sim por ocasião do provimento jurisdicional de natureza definitiva. Mas, com todo esse imbróglio, né, de pedidos de compensação e liminar, a má interpretação de alguns magistrados em relação ao tema, pedidos mal feitos por grande parte dos advogados à época, se cria uma jurisprudência que chega até o STJ, né, e culmina com a edição de 2 súmulas. Primeiro, uma de que mandado de segurança era a medida adequada para concessão, para declaração de compensação, e outra de que a liminar não poderia, né, são as súmulas 212 e 213,
ela não poderia convalidar ou decretar compensação tributária. Aparentemente incompatíveis, elas se complementam, né? Ou seja, em liminar, não há possibilidade de decretação de extinção de crédito tributário. Agora, o mandado de segurança se presta quando eu viso declarar o meu direito a creditório, cuja em conta de contas, cuja exatidão a respeito dos limites da extinção do crédito tributário vai se dar em um momento posterior, por função eminentemente administrativa da autoridade fazendária. Pois bem, essas súmulas vieram e, na sequência, aparece o artigo 170A, não é, Arthur? Eu acho que é aí que a gente vai divergir, né? Que é o 170A, que justamente exige o trânsito em julgado para efetivação de compensação na esfera judicial. E, com isso, começam a rarear, desaparecer, se extinguir, como os dinossauros na Terra, as liminares tratando de compensação. Ou seja, por mais que eu tivesse um direito creditório, muitas vezes, inclusive, amparado, eu acho que aí o Diego vai entrar, né, por precedentes de natureza vinculante, era praticamente impossível opor esse direito creditório para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de débitos vincendos, justamente sempre barrando nas súmulas do STJ ou então no 170A do Código Tributário Nacional. E aí, para martelo na cabeça, né, prego no caixão, vem a 12016, a nova lei do mandado de segurança, e expressamente ressuscita, né? Eu lembro até, existiam dispositivos semelhantes no passado, que a doutrina já refutava inconstitucionais, cria limitações ao poder geral de cautela do juiz, tratando de determinados temas como fora do campo de atuação do magistrado no exercício do seu poder geral de cautela ou na concessão de liminares. Vamos deixar de lado, né, a questão de apreensão de mercadorias, né, vencimento de servidor público, que não é bem o foco para a gente poder se restringir e se aprofundar, e vamos tratar justamente essa decretação de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal em relação à vedação de concessão de liminares que versam sobre compensação. Basicamente, nós não tivemos acesso ainda ao voto na íntegra, né? Nossos colegas aqui tivemos acesso aí às minutas de voto, que também não trazem tantas informações assim, mas basicamente justamente pela incompatibilidade do princípio da inafasibilidade da jurisdição, do poder geral de cautela, e caberia justamente ao magistrado a decisão a respeito dessa possibilidade de reconhecimento de direitos creditórios, ainda que em sede de tutelas de urgência. Bem, colocados esses pontos aqui, me parece que esclarecedores para fim do tema, já passo a palavra aí à doutora Mariel para as suas considerações a respeito dessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e para a gente poder colocar em debate quais seriam os efeitos práticos. Principalmente, será que daqui para frente os juízes se sentirão mais confortáveis para reconhecer essa tese, ao meu ver, acertada, de que é possível conceder liminares, né, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos futuros, em razão de eventuais direitos creditórios que eventualmente serão reconhecidos por ocasião do trânsito em julgado, ou seja, em respeito ao artigo 170A, não haveria essas liminares teriam natureza satisfativa ou, melhor, irreversível, né? Porque satisfatividade é possível, né? O que não pode ocorrer é a irreversibilidade da medida, né? E quais seriam, portanto, será que haveria uma nova visão sobre esses pedidos de compensação e, principalmente, em face, aí o Diego vai nos ajudar bastante, né? Em face dessa nova realidade, que é justamente o direito dos precedentes, né? Ou uma nova visão, né? Um misto aí de common law e civil law, né? Ou um common law jabuticaba, né, Diego? Né? Tupiniquim, que nós temos, se justamente eventuais direitos creditórios já amparados por precedentes vinculantes, isso não seria mais uma razão ainda para a concessão de tutelas de urgência, ou inclusive tutelas de evidência, né, Diego, que eventualmente viessem a possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de débitos vincendos. Pois bem, vou parar de falar porque sou só coordenador, eu quero escutar vocês aqui, né? E, por favor, professora Mariel, fique à vontade. 10 minutinhos. Pessoal, bom dia a todos. Eu agradeço o convite aqui do Marcelo, do German, do Diego. Um prazer conhecer o Arthur e a Denise, ainda que virtualmente, né? Infelizmente, nós não temos mais encontros presenciais, lamento por isso, mas é um grande prazer, né, debutar aqui na PET para a gente falar de um tema tão controverso. E considerando o tempinho que eu tenho para falar, eu separei algumas considerações
que me são um pouco mais caras que as considerações trazidas pelo German, embora eu tenha, né, as minhas pontuações sobre as indagações que ele trouxe aqui. E eu vou me limitar aqui a uma crítica que eu teço a essa teoria dos precedentes tupiniquim, essa teoria dos precedentes capenga que a gente se utiliza aqui no Brasil, né? Então, eu fiz um roteirinho aqui para a gente falar, que pese aí as minhas inúmeras críticas às outras decisões do Supremo, mas o artigo 170A do Código Tributário Nacional, ele traz uma vedação expressa da compensação de créditos tributários antes do trânsito em julgado da sentença. Ok. Até aí, o que eu vejo da decisão do Supremo, na DI 4296, em relação à inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º, quanto ao impedimento, à vedação expressa também da utilização de liminar para compensar créditos tributários, é que foi um pouco inócuo, né? Não tão inócuo assim, mas em sua maior parte sim. Por quê? Porque quando a gente está falando de compensação, se caso não houvesse essa vedação expressa na lei do mandado de segurança, de toda e qualquer forma esbarraria no 170A. E aí a gente cai numa discussão sobre a flexibilização da aplicação do 170A, que eu acredito que é a discussão que vai ser trazida pelo professor Arthur e vai ser trazida pelo professor Diego, né? Em relação a até que ponto que a gente aplica o 170A do Código Tributário Nacional. E dentro disso, eu vejo que eles se apoiam, né, o Arthur e o Diego, e outras também, alguns outros autores que eu li sobre o tema, eles se apoiam essencialmente na teoria dos precedentes. Por quê? Né, quando a gente está falando de teoria dos precedentes, a gente está falando da primazia da segurança jurídica. E quando nós vamos analisar a razão pela qual foi dada a criação e a manutenção da existência do artigo 170A, é justamente a segurança jurídica. Contudo, entretanto, eu vejo aqui, pessoal, uma problemática muito grande. Por quê? Né? A gente está falando da primazia da mesma coisa nos dois institutos, seja a criação e a manutenção do 170A e seja a flexibilização desse 170A em casos peculiares, a depender aí da análise dos requisitos concretos, das características concretas que existem em cada um. O que eu vejo na teoria dos precedentes é uma ratio muito capenga. E eu trago como exemplo, né, algumas decisões, quando a gente adentra no estudo da teoria dos precedentes, a gente tem ali a ratio, que vai determinar aquele respectivo entendimento sobre determinado tema tributário. Quando a gente adentra na ratio, a gente vê que ela não é tão profunda e tão satisfatória quanto nós gostaríamos para convencimento de adotar ou não aquele determinado posicionamento. O que eu vejo da teoria dos precedentes, e eu trago aqui essa crítica, porque quando eu comecei a estudar, eu peguei algumas decisões do Supremo para saber o porquê que o Supremo está decidindo daquela forma X ou Y. Exemplo disso, fevereiro desse ano, o Supremo decidiu sobre a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de ICMS para não contribuintes, correto? Ele decidiu em relação à cláusula 9ª do Convênio 93 de 2015. Ele espremeu a ratio decidente dele a existência de lei complementar. Ele sequer analisou a questão, quando a gente vê as razões utilizadas ali pelo Supremo no plenário, ele sequer adentrou ao regime diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte ou ao tratamento diferenciado, mesmo aquelas que não optam pelo Simples Nacional. E a mesma coisa, o Supremo espremeu a ratio decidente quando ela entendeu que o DIFAL ele é devido pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, pela simples existência da previsão lá em lei complementar. Então, a gente reduz aí um argumento, e eu pergunto, quando a gente reduz esse argumento, como é que a gente se baseia na teoria dos precedentes, a título de flexibilização do artigo 170A, quando a ratio decidente, que faz parte dessa teoria dessa teoria dos precedentes, é capenga, é tupiniquim. A gente não consegue se apoiar tão fortemente, tão tecnicamente forte, para que a gente consiga embasar suficientemente a flexibilização desse 170A.
né? Em que pese, gente, aqui a minha reserva ao aprofundamento do posicionamento do Diego quanto ao 311, inciso 2, na utilização de tutela de evidência, tá? Eu fiquei chocada quando eu vi aquela decisão filho único de mãe solteira dele lá no CARF, inclusive a não manutenção dela pelos conselheiros que ainda compõem o tribunal em relação a esse entendimento, mas, de toda forma, eu tendo a um posicionamento mais conservador pela aplicação do 170A, né? Porque não pela teoria dos precedentes em si. Eu sou uma grande fã da teoria dos precedentes, né? Eu penso, olha só, é arriscado falar isso, eu penso, até gostaria de fazer outro doutorado só para falar de teoria dos precedentes, mas essa normatização que a gente teve no ordenamento jurídico do CPC 2015, com essas figuras da teoria dos precedentes, ela ficou meio capenga quando veio de encontro à prática, quando veio de encontro às decisões judiciais e quando vem de encontro às decisões administrativas. Como o Jaime muito bem colocou, muitas vezes as pessoas elas fazem confusões conceituais muito grandes, né? Seja, eu estou pedindo aqui a compensação em si, ou eu estou pedindo o direito de compensar, ou eu estou pedindo a suspensão da exigibilidade, que não resvala, obviamente, na extinção do crédito tributário. E quando a gente cai nessas confusões conceituais, a gente deixa a teoria dos precedentes capenga. Quando a gente deixa a teoria dos precedentes capenga, como é que eu vou dar primazia para esse tema principiológico, né? Ou para essas previsões legislativas no CPC para flexibilizar esse artigo 170A do Código Tributário Nacional. O que eu vejo da teoria dos precedentes, né, e por isso que eu tendo a esse posicionamento mais conservador em relação à aplicação do 170A, é que ela tem me servido, pelo menos na prática, para desconstruir dogmas construídos supostamente em precedentes que serviriam ao conteúdo daquele determinado dogma. Exemplo disso, gente, súmula 11, prescrição intercorrente aplicável no CARF. O que houve foi uma desconstrução do conteúdo da súmula em relação aos precedentes que o formaram nos acordos. Então, as razões trazidas naqueles acordos eram todas sobre créditos tributários. E o distinguishing foi feito especificamente, né, não só nessa razão, mas essa razão como protagonista, ao meu ver, em relação a créditos não tributários, que deságua aí na diferença entre o direito aduaneiro e o direito tributário. Então, quando eu vejo a teoria dos precedentes sendo utilizada aí, a razão dessa flexibilização, eu acredito que primeiro a gente teria que fazer um tratamento dessa teoria dos precedentes para que ela fosse alinhada e torná-la menos tupiniquim, torná-la menos capenga, para que nós pudéssemos aí sim discutir a flexibilização do 170A. A priori, enquanto a teoria dos precedentes, pelo menos ao meu ver, inclusive capenga no próprio Supremo Tribunal Federal, né? A gente vê aí as razões que são trazidas nos acórdons, e a gente, bom, pelo menos eu li o voto do relator, e nesse caso da DI 4296, a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 7º, ela também se resume a 2 parágrafos, né? Não existe uma exaustão, não existe uma tratativa digna, né, do que a gente está falando de um tema tão rico que é a possibilidade de compensação tributária, especialmente em tempos de crise ou em razão do cotejo aí com a tutela de evidência. Então, essa minha crítica, já são 9 minutos e 30 segundos, eu falei que eu estou aqui atenta ao meu tempo, eu gostaria de exaurir muito mais, mas essa minha crítica, esse é meu posicionamento, primeiro em relação a questão da teoria dos precedentes ser um pouquinho tupiniquim e não se prestar, né, de base como flexibilização do artigo 170A, seja em relação à tutela de evidência, seja em relação aos tempos de crise e outros afins, que nós vimos, né, eu não estou na advocacia agora, mas as ações que foram ajuizadas com esses pedidos, né, além de serem ações, além de ser um número muito pequeno de ações, pelo que eu vi, todas, desculpa o linguajar aqui, Germo, todas tomaram pau. Então, né, é isso que eu tinha para trazer.
espero os contrapontos à próxima rodada, porque eu também tenho críticas à fala do German. Provavelmente terei dos próximos, né, dos próximos palestrantes. Obrigada, gente. Obrigado, professora Mariel. Já passo para a gente não perder tempo para a professora Denise e as suas considerações sobre essa recente decisão do Supremo e da possibilidade ou não de superação do artigo 170A ou de uma compatibilização da sua interpretação com tutelas que eventualmente sejam provisórias, tutelas de urgência de natureza provisória. Professora Denise Lucena, por favor, a palavra é toda sua. Bom dia a todos, obrigada aos organizadores da PET para participar dessa manhã prazerosa de debater com os colegas, que sempre a gente aprende muito aqui com esses debates. E é importante também, porque aqui eu acho que a gente consegue ver os dois lados. Assim. Bom, a minha advocacia, como já foi mencionado, eu estou na Procuradoria da Fazenda Nacional, então, assim, o que eu posso falar um pouco, e já deixo claro aqui que falo como acadêmica, como professora, não como procuradora, mas é inevitável que a gente acaba compartilhando, assim, Professora Denise, acho que cortou o áudio da senhora. Agora voltou. Voltou, porque acho que caiu aqui a bateria. Então, o que eu vejo nesse tempo todo, assim, eu quero compartilhar, talvez, o interessante com vocês aqui é um pouco desse momento de quando acontece essa questão da compensação, todo esse debate, que é muito antigo. O doutor German fez aí uma retrospectiva bem interessante, mostrando as dificuldades do Instituto da Compensação, e quando veio o 170A, gostei muito da fala da doutora Mariel, realmente acho que esse 170A a gente tem que ter muito cuidado, gosto dessa visão conservadora. Não, a palavra conservadora fica um pouco difícil, né, doutora Mariel? Parece assim, que a gente não quer se adequar ao presente, né? Então vamos aqui ajustar, mas eu concordo plenamente nesse cuidado que a gente tem que ter. Qual é o grande problema do direito tributário brasileiro? Quando você falou na questão conceitual, é isso, a gente passa horas discutindo, anos em processos, somente um conceito. Então, e essa generalização. O sistema está tão complexo que tudo que eu tento generalizar vai dar errado, e deu errado. O 170A veio no momento, ele foi instituído no CTN em 2009, pela Lei Complementar 104, e foi um momento muito confuso, porque a Lei 104 vem junto com a 105 numa discussão gigante no país, que era o sigilo bancário, nessa época eu trabalhava direto com isso, e foi passando o 170A. Mas a finalidade dele era meio que dar um freio ao proibir a compensação antes do trânsito em julgado. Vocês não imaginem, eu que trabalho com essa advocacia de massa, de volume, vocês não imaginam, vocês estão no dia a dia, sabem como é isso. Imaginem inúmeras decisões diferentes e o que causa isso na própria economia do país, a questão da concorrência, empresas absolutamente iguais, uma com liminar e outra sem liminar. E o cumprimento dessas liminares, então isso era muito difícil no âmbito da administração, continua até hoje, mas o 170A vem e dá uma ajustada. Olha, compensação antes do trânsito em julgado não dá, porque eu não tenho uma decisão definitiva. É muito instável, eu acho que só aumenta a insegurança jurídica. Então, quando o 170A vem em 2001, dá uma segurança um pouco maior, a gente consegue trabalhar com os parâmetros já pré-fixados. E, às vezes, eu sempre questiono, às vezes, quando o próprio contribuinte insiste em obter essas liminares, eu não vejo muita vantagem, no sentido que, naquele momento, pode ser positivo, mas daqui a pouco aquilo pode cair. Imagine o prejuízo que é rever tudo isso. Então, o 170A vem lá de 2001 e, logo em seguida, não, anos depois, a lei do mandado de segurança, que vai dando uma organização, no meu modo de ver, da impossibilidade de conceder essa medida liminar que tem objeto por compensação. Agora, com a decisão recente dessa ADI, do Supremo, nós vamos ter que esperar para ver o voto. Estou muito curiosa para ver esse voto, porque foi um voto que foi um debate que teve divergência, precisamos ver o teor do voto para saber como vai ser formada essa tese. O argumento do princípio da isonomia, que o interesse público não poderia prevalecer, ele está ali, mas quando a gente for analisar, e acho que até sugiro à PET que faça um novo evento com a gente com o voto na mão, para a gente ver o teor dessa tese, de como isso vai se implementar, mas vejam a dificuldade que vai ser
principalmente quando ele fala lá que não pode ser concedida a questão da liminar antes de 72 horas do mandado de segurança coletivo. Isso tem sido um problema gravíssimo no país. A institucionalização, a implementação de uma decisão no mandado de segurança coletivo é algo dificílimo, porque geralmente, quando estamos debatendo as ações, nós não estamos questionando muito o mérito. Vamos pegar o exemplo do ICMS, base de cálculo PIS/COFINS, que é o grande monstro que estamos trabalhando com isso agora, que se arrastou esses anos todos, depois da decisão, aguardando os embargos de declaração da Procuradoria. Durante o ano da decisão, a definição dos embargos agora, em maio de 2021, passou, só por mim, eu peguei inúmeras ações. O juiz concedia liminar, o outro não concedia liminar, um mandava compensar, antecipava, mandava devolver, liminares mandando fazer a repetição de indébito, inclusive antes de 2017, que depois veio a decisão e fala, olha, só de 2017 para cá, para quem entrou com a ação posterior. Imagina agora para corrigir tudo isso. Então, gera uma instabilidade dessa complexidade imensa do sistema tributário brasileiro. Então, fico muito preocupada quando eu vou vendo essa formação de um sistema tributário com essa junção de a gente sempre tentando corrigir o problema, criando um outro grande problema. Quando ele decide aqui que o mandado de segurança poderá ser concedido liminar, por exemplo, sem a oitiva do representante da Fazenda Pública, não está dizendo expressamente que não vai escutar a Fazenda Pública. Eu vi pouquíssimas liminares, graças a Deus, os juízes estão tendo muito cuidado com isso. 72 horas eu acho um prazo razoável. A manifestação da Fazenda Pública é fundamental nessas decisões. Imagine um mandado de segurança coletivo com inúmeras empresas, quando simplesmente se for concedido uma liminar e quando a gente vai se manifestar, a empresa não tem razão, às vezes, no cálculo. ICMS, base de cálculo, PIS/COFINS, por exemplo, não se discute mais o mérito. O problema são os valores, a forma de atualização, são questões muito pontuais. Os critérios da compensação são critérios objetivos, caso a caso. Eu não tenho como generalizar uma decisão para compensação de inúmeras empresas de setores e áreas diferentes. Então, é preciso ter todo esse cuidado. Espero que essa tese que venha a ser formulada quando a gente tiver o voto, que a gente venha apreciar, não cause uma piora no nosso sistema, que os juízes não entendam isso, que a partir de agora conceda liminar sem escutar o outro lado. Se a gente não se manifesta, vejam, quando eu tenho que apresentar as informações do mandado de segurança, eu tenho que escutar a Receita Federal inúmeras vezes. O contribuinte vem com cálculo, quando vem a Receita e fala, olha, não é bem assim, esses cálculos a gente passa muito tempo para analisar, precisa perícia, é todo um processo de conhecimento, de análise, que não dá para se resolver numa liminar. Então, eu vejo com muito cuidado essa questão, espero que essas liminares não se proliferem no país, isso não ajuda, isso só piora a complexidade. Vimos isso agora, esse ano da pandemia de 2020, agora 2021, continuando, as liminares triplicaram, as ações estão... Nós nunca trabalhamos tanto como essa época da pandemia. E ações de forma mais diferente possível. Imagine o mesmo setor, a mesma empresa e decisões díspares no país inteiro. Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão. A ação, claro que ela foi proposta, se a gente for ver historicamente, em 2009, um mês depois que veio a lei de mandado de segurança, e veio debatendo isso, e eu acho assim, até fico com pena, porque essa questão poderia ter sido resolvida antes, não exatamente nesse momento que estamos vivenciando esse grande caos da ordem econômica e sanitária do país e o agravamento do aumento das ações por conta desse caos. Então, ela vem num momento muito difícil e que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. O 170A não caiu, no meu modo de ver. Já tenho visto alguns comentários, alguns artigos de pessoas falando que, a partir de agora, as liminares ficaram assim, comemorando, como se agora já pudesse toda liminar em matéria tributária resolveria tudo, compensação, repetição, e acho que o doutor German falou muito bem, essas liminares, quando é matéria de compensação, no máximo, a suspensão da exigibilidade do crédito.
porque a extinção não tem como se fazer isso. Imagina, é um momento prévio que ainda precisa de toda uma análise. Então, aguardo com muita expectativa esse voto, para que a gente possa formular uma tese que dê segurança, que não piore, e que essa complexidade do sistema não piore com o Poder Judiciário. Que, nesse momento agora das ações, a doutora Mariel falou bem, as empresas elas não obtiveram sucesso, porque eram pedidos dos mais absurdos possíveis. A crise é grande para todo mundo, mas imagine se entra o judiciário com essas liminares e o Poder Executivo com seus atos, e os dois fazendo todo um trabalho querendo resolver problemas de uma crise que não dá para resolver naquele processo. Então, é preciso ter muita cautela nessa análise. 170A, acredito que permanece. Não muda grande coisa do Instituto da Tutela de Urgência, porque ele continua com os mesmos parâmetros, precisa comprovar os fatos, precisa analisar o caso concreto. Então, aquela matéria probatória prévia ali vai continuar. Então, não vejo que vai alterar profundamente a matéria em relação à compensação em direito tributário. Espero que assim seja, que a gente aumente a segurança e não piore o que estamos vivenciando. Então, essas são minhas considerações iniciais, doutor German, e fico aqui à disposição para os debates posteriores. Obrigado, professora Denise. Imediatamente, professor Arthur Ferreira, sua vez. Vamos lá. Eu acho que o Diego era antes, mas eu toco, então? Não, o Diego fica por último. O Diego é da casa, né, Diego? Ok, sem problema. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer aos professores e amigos Marcelo e German pelo gentil convite que me foi apresentado. Também gostaria de cumprimentar aqui os colegas de painel de hoje, a professora Denise, professor Diego, professora Mariel. É um enorme prazer conhecê-los e também, já de pronto, comecei a aprender bastante aqui com a fala das duas colegas que me antecederam. E aqui, por isso, vou fazer alguns adendos ao que já foi feito, inclusive a apresentação inicial do colega German em relação ao panorama histórico, principalmente porque eu aqui vou manifestar, sim, algumas divergências em relação ao que foi apresentado, e também vou já também instigar o debate com o amigo German em relação ao artigo que ele já apresentou. Não sei se está publicado já, mas, de qualquer forma, eu acho que é um tema que merece ser discutido a partir do texto que o German apresentou. E a minha divergência aqui inicial se dá, em primeiro lugar, porque eu entendo que a decisão que aqui estamos discutindo, a proferida na ADI 4296, ela, de fato, é bastante surpreendente. Ela é, para quem é da advocacia, inesperada. Eu confesso que não imaginava que o Supremo Tribunal Federal, no atual contexto, pudesse tomar uma decisão que fosse, assim, game changer para quem é da advocacia tributária que defende interesses do contribuinte. E exatamente por isso, né, das falas que eu já vi aqui, eu vi uma tendência talvez dois extremos de interpretação desse novo cenário, em que, de um lado, há aqueles que entendem que ela é inócua, ela não muda muito, já daria para se extrair do ordenamento jurídico o conteúdo decisório dessa decisão do Supremo, a qual a gente ainda não tem acesso a todos os votos. Mas, de outro lado, também já percebi que há uma linha de defesa que entende que o 170A deve ser entendido como permanecendo intacto, né? Como se nada dele tivesse sido alterado por essa decisão. Eu não fico nem num lado nem no outro. Eu não acho que essa decisão é inócua, eu acho que ela muda radicalmente a nossa prática advocatícia. Tanto é verdade que eu, nos meus processos aqui, eu já comecei já na semana passada a peticionar pedindo liminar para compensação em determinados casos, obviamente. E também acho que, se formos fazer a leitura do artigo 170A, diante do seu conteúdo normativo, logicamente ele deve ter passado por alguma alteração na ótica do Supremo, porque a ratio decidente do Supremo acaba não sendo perfeitamente compatível com o que consta do texto 170A. E para entrar nesse debate, portanto, eu vou ter aqui duas pequenas histórias para que a gente possa, então, desenhar esse pano de fundo de uma forma semelhante ao que o German já apresentou, mas, obviamente, usando experiências aqui minhas, pessoais. E a primeira questão diz respeito, então, essa primeira história diz respeito a
a possível atitude que nós aqui devemos ter diante de um debate jurídico que aparentemente muda radicalmente o nosso cenário da prática processual no direito tributário. Na medida em que, e a primeira história é nesse sentido, eu vejo aqui um sutil paralelo, mesmo que a temática de fundo seja bastante distinta, os direitos sejam também distintos, mas eu vejo um certo paralelo dessa nossa discussão, se pode ou não compensar antes do trânsito julgado por meio de liminar, com a discussão envolvendo a prisão em segunda instância, em que também houve esses shifts, né, por parte do Supremo em relação a uma postura importante na área penal, e aqui nós temos na área tributária. Isso me lembrou um evento, muitos anos atrás, em que participei, antes dessas decisões mais recentes do Supremo, com um colega de PUC, que inclusive participou já aqui de painel da PET, que é o Alexandre Wunderlich, em que lá ainda, naquele momento em que o Supremo estava permitindo a prisão em segunda instância, ele estava ali debatendo com colegas de profissão mais jovens, e esses colegas de profissão ali manifestavam, esbravejavam um absurdo, a completa fora de senso do Supremo de permitir a prisão antes do trânsito em julgado. E o nosso colega Wunderlich, né, como para quem conhece, já é um advogado muito, muito experiente, né, de uma forma bastante sutil, disse para os colegas mais jovens, olha, desculpe, né, pode ser essa percepção que vocês têm, mas olha, eu que já advogo há 30 anos, eu vou dizer para vocês, eu já advoguei na área penal com prisão em segunda instância e a gente tinha que se adequar, a gente tinha que se adaptar. Então não tem esse mundo ideal do direito em que as coisas não podem mudar. Então, esse contexto eu acho que é importante para a gente refletir sobre essa atual decisão do Supremo, a qual, como disse, entendo ela paradigmática para a prática processual do direito tributário. Não podemos aqui imaginar que é impensável não poder compensar antes do trânsito em julgado, que é impensável não poder autorizar compensação por liminar, na medida em que, como a professora Denise aqui referiu, já tivemos um momento em que isso aconteceu. Né? E para bem ou para mal, as pessoas sobreviveram, as empresas conduziram seus negócios, a Procuradoria da Fazenda, obviamente, sofria, o Judiciário também sofria, mas era algo que fez parte da nossa cultura jurídico-tributária. Então, eu digo isso para a gente não levar aqui, e acho que foi a professora Mariel que mencionou, né, essa visão dogmática de determinadas questões processuais como se nenhum outro mundo fosse possível. Né? É possível refletir outro mundo. E por isso eu vou à segunda história, e essa é uma história que é importante para a contextualização do debate, é uma história que afeta, né, exatamente a minha vivência prática e profissional no direito tributário, a qual, né, talvez os colegas obviamente não saibam, mas eu lá no início da minha carreira eu fui assessor de juiz federal, eu fui assessor inclusive do Leandro Paulsen, durante quase perto de uma década, sendo servidor da Justiça Federal, bem ali no período, né, dos anos 90 e inícios dos anos 2000. Bem esse período em que, aqui já foi referido, né, surgiram as súmulas 212, 213, e logo depois surgiu a Lei Complementar 104 de 2001. E, portanto, eu vivi lá na pele, na qualidade de assessor, por causa de milhares e milhares de processos, tal como a professora Denise aqui mencionou, é uma forma de trabalhar com litígios em massa, em que havia ali a prática absolutamente comum de deferir ou indeferir liminar de acordo com o direito posto nos autos. Então, não era algo fora desse mundo o juiz deferir uma liminar que autorizasse a compensação, como já destacou o German, para suspender a exigibilidade do crédito tributário daquilo que viesse a ser compensado. No entanto, e eu acho que esse é o ponto, e aí já vale um adendo ao artigo que o German nos alcançou, nesse período havia um caos no que diz respeito ao deferimento de liminares. Não pelo deferimento em si, não era esse o problema maior. Mas o problema era a oscilação na manutenção dessa liminar no tempo. Na medida em que, e aí, German, não se pode presumir que uma liminar, uma vez deferida, ela vai ser assim mantida até o final do processo. Ela oscila no tempo com enorme frequência. E aí, eu preciso, mesmo sendo advogado dos contribuintes, eu preciso aqui fazer coro ao que foi dito aqui pela professora Denise. Nesse período, final dos anos 90, início dos anos 2000, de fato, havia uma situação de absoluta insegurança para a Fazenda Nacional, em que um dia tinha liminar, depois era revogada pelo tribunal, depois vinha mais uma nova decisão por fato novo e redefinia aquela liminar.
razão pela qual não se sabia mais quais competências estavam suspensas, quais competências não estavam. A revogação de uma liminar gera efeito retroativo, ou seja, caos. E diante desse caos, e não por outro motivo, que o STJ veio a cunhar a súmula 212. Exatamente para conter esse caos. Nada de liminar em compensação, porque isso gera uma absurda insegurança que vai prejudicar não só a fazenda, mas inclusive o próprio contribuinte, que eventualmente vai ter que recalcular débito a pagar e portanto, vai ter problemas de controle dos seus compromissos fiscais adiante. E mesmo diante da súmula 212, se percebeu que alguns juízes, até porque à época, né, e aí o Diego acho que vai falar mais, à época nós tínhamos menos controles mais eficazes da constitucionalidade da lei em matéria tributária. Tinha a DIN, tinha a DC, mas a gente não tinha todo esse arcabouço de decisões vinculantes. E, portanto, à época, por mais curioso para aquele advogado tributário mais novo, à época, inclusive, se pensava que o contribuinte poderia ter a autotutela da constitucionalidade das leis tributárias, em que, se o contribuinte achasse, olha, eu acho que o PIS e COFINS é inconstitucional, vou sair compensando. Com base na 8333, eu vou sair compensando. Se quiser, me autua. E, portanto, dentro dessa lógica da autotutela e de uma súmula que não tinha eficácia vinculante a nenhum juiz, persistiam as liminares. Exatamente por isso, quase como se numa política de tolerância zero, como a gente vê no trânsito, por exemplo, pode tomar uma gota de álcool, senão vai perder a carteira. Se viu necessário criar o 170A. Olha, já que vocês não sabem brincar, não sabem cumprir a súmula 212, vamos dar logo o tiro definitivo e não vamos deixar nada antes do trânsito em julgado. Portanto, se não pode antes do trânsito em julgado, logicamente não pode na liminar. É uma derivação lógica. Se só pode compensar quando a matéria é controvertida pós-trânsito em julgado, logicamente não pode antes do trânsito em julgado. Diante disso, então, 20 anos se passaram, todos aqui vocês bem sabem, temos um novo CPC, temos novos instrumentos de uniformização de jurisprudência, de decisões vinculantes, e gradualmente o artigo 170A passa por um processo de corrosão, gradualmente. Temos a decisão aqui já mencionada, que foi do CARF, já de relatoria do colega Diego. Também temos algumas decisões esporádicas, eu conheço uma do TRF da Terceira Região, por exemplo, que flexibilizam o 170A de determinado modo. Inclusive, durante a pandemia, e esse foi o tema do artigo que escrevi, nós encontramos uma situação em que eu, pessoalmente, vejo, sim, a possibilidade desse 170A ser afastado diante de um cenário extremo do contribuinte, em que, numa crise pandêmica, diante da vida ou morte da empresa, o que adianta ela ficar esperando 10 anos para aproveitar um crédito se ela vai fechar as portas em 6 meses? De nada adianta ela ficar depois com aquele título judicial para ela pendurar na parede, apenas aguardando um trânsito em julgado que vai demorar mais para ocorrer. Portanto, né, diferente das duas posturas que aqui entendi como mais extremadas, a que vê que a decisão do Supremo é inócua e aquela que vê que nada mudou no 170, eu tenho uma postura de que sim, houve uma mudança muito determinante por força dessa decisão do Supremo. Na medida em que, ao se declarar inconstitucional, artigo 7º, parágrafo 2º, o que o Supremo veio a dizer? Veio a dizer que pode haver deferimento de liminar que autoriza a compensação, de modo que o artigo do 170A tem que ser revisto. É impossível, logicamente, manter os dois. E quais os argumentos? Pelo menos o voto do Marco Aurélio, que é o que a gente teve acesso. Isso limita a função do Estado juiz, ou o poder acautelatório do juiz. Isso mitiga a força do mandado de segurança e isso cria um privilégio para a fazenda pública. Foram os 3 argumentos que, de um precário voto, um voto muito conciso que ele apresentou, é o que a gente extrai. Nada disso é fundamentado. E aí eu vejo como deve ser bom ser ministro supremo, porque a gente pode fundamentar apenas em uma frase. Né? Olha toda a ladainha que eu estou aqui apresentando para conseguir defender um argumento. O ministro apresenta 3 argumentos em 3 frases. Deve ser bom ser ministro. E, portanto, a minha afirmação aqui é de que há, sim, a partir dessa decisão, uma contradição lógica com o 170A. E para ilustrar isso melhor, já que a gente está falando de lógica, eu pensei em uma outra exemplificação dessa ideia para mostrar por que não é nem inócuo e por que o artigo 170A não permanece intacto. E, portanto, o 170A tem uma proibição categórica. Ele tem uma proibição categórica porque ele diz: é vedada a compensação quando
o tributo é objeto de contestação judicial. Isso é uma proibição categórica. Seria como, por exemplo, na minha analogia aqui, um comando que diz: o filho não pode ir na praça. Veja, isso é uma proibição categórica. O filho não pode ir na praça. Mas aí vamos pensar uma outra proibição condicional. O pai não pode autorizar o filho a ir na praça. Veja, essa é uma proibição condicional. O pai não pode autorizar o filho a ir na praça. Aí vamos imaginar o cenário que, por alguma razão ou outra, possivelmente pela mãe, né, se revoga a proibição condicional. Se diz, não há mais se falar na frase, o pai não pode autorizar o filho na praça. Na medida que isso limita o pátrio poder. O pai tem esse poder de cautela do filho. Portanto, o que fica da proibição categórica? É verdadeira a proibição categórica que diz o filho não pode ir na praça? Obviamente não. Porque se eu estou dizendo não é verdadeira a frase o pai não pode autorizar o filho a ir na praça, é porque o pai pode autorizá-lo. Logo, a proibição categórica cai logicamente. Ela logicamente cai, na medida em que o filho pode ir na praça se o pai autorizar. Portanto, colegas, espero não ter aqui viajado muito, mas por essa comparação dá para ver que o 170A não pode prevalecer da forma como ele está hoje. Portanto, entendo eu que é necessário fazer uma distinção entre a tutela de urgência e a tutela de evidência. Na medida em que, aqui seria eu defendendo, e não é o que o Supremo disse, o Supremo permitiu qualquer tipo de tutela, de urgência, de evidência, liminar, não importa. Até isso aqui para o debate, eu provocaria os colegas de uma interrogação que eu tenho em relação ao artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. Aquela que é a disposição que permite que o juiz de tribunal ele suspenda todas as liminares daquela matéria, o que é muito mais radical, e os argumentos do ministro Marco Aurélio seriam, talvez, inclusive, mais fortes para declarar a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, o qual não foi declarado inconstitucional. E, portanto, diante disso, na minha visão, se é o caso de tutela de evidência, ou seja, uma decisão do Supremo já de mérito afirmando a inconstitucionalidade do tributo, ou seja, não é o caso de autotutela da inconstitucionalidade por parte do contribuinte, o 170A ele simplesmente não é aplicável, porque o texto do 170A fala objeto de contestação judicial. Se há uma decisão vinculante... Arthur, você já passou de 15 minutos, tá? Só para você saber, para todo mundo falar igual. Perfeito, já estou encerrando e concluindo. E, portanto, no caso de tutela de urgência, no caso de tutela de evidência, se há uma decisão vinculante do Supremo, é possível, sim, afirmar que não está mais aquele tributo ali sendo objeto de uma efetiva contestação judicial. Que a gente não pode confundir o processo com a efetiva demanda, o que está sendo pleiteado naquele processo judicial. Pode haver um processo judicial, mas se o Supremo já decidiu o mérito, não há mais demanda controvertida. Seriam essas as minhas observações preliminares e guardo as eventuais divergências com o texto do amigo German para o segundo round. Desculpe se me passei aqui no tempo. Obrigado, Arthur. Vamos lá, Diego. A gente passou um pouquinho do tempo. Obrigado, Arthur. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui. É um prazer, mais uma vez aqui na PET, com o convite do meu amigo Marcelo Magalhães, German. Já de longa data que eu frequento aqui a PET. A primeira obra que eu coordenei, tive o prazer de coordenar, foi publicada pela PET, uma irresponsabilidade do Marcelo, começando na área acadêmica e ele cometendo essa irresponsabilidade, mas que bom, estreitamos laços. Para mim é um prazer poder dividir esse painel aqui com gente tão qualificada, professores tão qualificados, Mariel, Denise, Arthur. E vamos lá, eu vou tecer algumas considerações. O bom e o ruim de falar por último, né? O bom é que muito já foi dito, né? E o ruim é que quando as falas que lhe antecedem são tão qualificadas, elas te instigam muito, né, a pensar, a refletir e, eventualmente, trazer outras reflexões que não foram abordadas aqui ao longo das manifestações. Mas, enfim, eu teria alguns pontos para abordar, eu até tinha montado aqui uma estrutura de fala, mas diante do que foi dito aqui, eu vou, talvez, mudar um pouquinho a lógica, né? Acho que um primeiro ponto, eu vi aqui, acho que todo mundo aqui, talvez uma unicidade que a gente tem é quanto à crítica no que diz respeito ao voto, até então
veiculado, que não é o voto vencedor, é o voto do relator, é o voto do ministro Marco Aurélio, o voto vencedor é do ministro Alexandre de Moraes, que a gente aguarda a publicação, quanto à ausência de uma fundamentação mais analítica no que diz respeito ao reconhecimento da inconstitucionalidade, em especial no que diz respeito à compensação, os reflexos para o 170A do CTN ou não. Eu tenho para mim que isso não foi feito pelo ministro Marco Aurélio, porque não foi objeto de uma discussão mais aprofundada também na peça inicial. A discussão na peça inicial, que deu origem a essa DIN, ela se limitou à questão do acesso à jurisdição. E foi isso que o ministro Marco Aurélio respondeu. É bem verdade, de uma forma muito sucinta, mas sem pensar nos reflexos que isso poderia causar, por exemplo, para o particular Instituto da Compensação em Matéria Tributária. O segundo ponto que eu acho importante a gente aqui também circunstanciar é que, de fato, essa história quanto à possibilidade de tutela provisória para fins de compensação tributária não é uma matéria nova. O German já disse isso, a própria professora Denise, o Arthur, inclusive súmula do STJ a respeito do tema. De fato, não é uma matéria nova, não é uma discussão nova, e o 170A veio como uma resposta do legislador para desvios e abusos no âmbito de concessão de tutelas provisórias para fins de compensação de matéria tributária. É importante a gente aqui relembrar fatos históricos. Um dos motivos para o advento do 170A lá em 2001, com a Lei Complementar 104, foi porque se deflagrou à época, períodos anteriores, em especial no setor de distribuição de combustíveis, uma máfia de venda de decisões para fins de compensação em matéria tributária, como uma resposta do legislador a abusos na utilização do instituto da tutela provisória. Então, é importante a gente circunstanciar isso. E, ao fazer essa circunstanciação histórica, também é importante relembrar que, em 2001, quando nós tivemos o advento do 170A do CTN, não se falava, como se fala hoje, num pretenso modelo de precedentes, em especial de precedentes vinculantes. Essa discussão era muito embrionária no âmbito do nosso típico civil law brasileiro. E esse é um outro ponto muito importante. Em verdade, essa discussão ela começava a ter um debate em razão do efeito vinculante erga omnes nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Começava-se uma discussão no STF quanto à possibilidade de efeitos transsubjetivos também nas decisões de controle de constitucionalidade de efeito, no controle difuso de constitucionalidade, sem a necessidade de resolução do Senado, e ficava nisso. A discussão, inclusive, era quanto aos efeitos vinculantes erga omnes do controle concentrado de constitucionalidade, e não passava disso. Uma discussão a respeito de pretensos precedentes começou com mudanças no CPC de 73, com a possibilidade de decisões monocráticas no sentido de impedir acesso às instâncias superiores por meio de recursos, quando eu tinha já precedentes num ou outro sentido, ou a favor da decisão que estava sendo ali objeto de recurso, ou contrária à decisão objeto de recurso, e sempre com um viés, vejam, de evitar julgamento de recursos. Sempre pautado por uma perspectiva de reduzir carga de atividade jurisdicional, uma política, uma mens legislativa aí, tipicamente neoliberal, pensando na quantidade, não na qualidade das decisões e, consequentemente, de uma segurança jurídica de índole material. E, mais do que isso, com o objetivo de evitar, e aí pautado por evitar acesso às instâncias superiores, pautado por uma perspectiva de uma jurisprudência defensiva, em especial dos tribunais superiores. E isso se materializa com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, com institutos que têm, notadamente na prática, em especial logo quando o seu advento, esse viés. Súmula vinculante, repercussão geral e repetitividade. Institutos que, assim que veiculados, com um intuito claríssimo de vedar acesso às instâncias recursais, em especial dos tribunais superiores. Todavia, o que nós percebemos é que aquele pretenso discurso de que, olha, estamos caminhando para um modelo de precedentes, era uma falácia,
que, na verdade, o objetivo era fomentar a jurisprudência defensiva e evitar acesso às instâncias recursais, em especial aos tribunais superiores, e que isso não estava trazendo segurança jurídica alguma. E que, na verdade, nós precisávamos de segurança jurídica. E aí advém, depois de quase 10 anos de maturação entre a Emenda Constitucional 45 de 2004, mais de 10 anos, o CPC 2015. E veja, o CPC 2015, ainda com vários desses resquícios dessa perspectiva neoliberal de restrição a acesso à jurisdição, o artigo 927, na minha opinião, é um exemplo disso. Todo mundo fala do 927 como se fosse um grande dispositivo do CPC. Para mim é um péssimo dispositivo, porque eu ponho em caixinhas o que é precedente vinculante, a depender da forma como ele se apresenta no âmbito jurídico. Se é uma decisão com repercussão geral, ótimo. Se são decisões de diferentes turmas do STF, mas todas as turmas do STF no mesmo sentido, olha, isso não gera precedente vinculante. Se é uma decisão plenária do STF, mas sem repercussão geral, isso não gera precedente vinculante, porque o que importa é a forma e não o conteúdo. Eu me importo com uma segurança jurídica de índole formal e não de índole conteudística ou substancial. E o grande dispositivo do CPC 2015, que tenta, em certa medida, desmistificar e dar um passo distinto desse nosso Macunaíma Law, eu tenho chamado, ou Tupiniquim Law, como queiram, é o 926 do CPC. Porque ali eu tenho pilares, de fato, valores jurídicos importantes, quando ele fala lá que as decisões elas têm que ser estáveis, íntegras e coerentes. Feita essa circunstanciação histórica, é importante a gente, então, e aí mostrando que hoje o momento histórico que nós vivemos é completamente diferente do 170A. E que hoje nós temos uma outra possibilidade de concessão de tutela provisória, não antes evidenciada na legislação processual até então vigente, que é a possibilidade de concessão de tutela de evidência com base em precedente, artigo 311, inciso 2 do Código de Processo Civil. E aqui um outro ponto importante. Sempre que pensamos em tutelas provisórias, nós normalmente nos recorremos, isso na prática, inclusive, da advocacia tributária, nós nos recorremos às tutelas de urgência, porque essa sempre foi a lógica do sistema processual brasileiro. É bem verdade que eu tinha uma possibilidade, uma tutela de evidência, hoje, assim tratada no CPC 2015, lá no CPC de 73, uma tutela antecipada na hipótese de eu ter má-fé, né, da parte contrária, que é uma das hipóteses contempladas lá no 311, mas a do 311.2, não. Essa é uma novidade dentro desse novo cenário que o CPC 2015 traz. E vejam, essa novidade, na minha opinião, já é mais do que suficiente para que possamos promover uma flexibilização do entendimento do 170A do CTN. Não a sua revogação. O 170A continua lá, vigente, válido, eficaz. Ninguém diz isso. Agora, nada impede que... Eu não gosto de respostas absolutistas, né? Em especial quando a gente está falando de uma atividade que é tipicamente prudencial, que é a atividade jurisdicional. Né? E é prudências no sentido aristotélico do termo, né? Da fronesis aristotélica. Vejo que é a arte de bem julgar em concreto, para ser aqui muito sintético. Mas olha só, eu não gosto dessas respostas absolutas de que, olha, não, o 170A foi revogado, ou não, o 170A ele continua válido, vigente, eficaz, e essa decisão do STF não tem sentido algum. Me parece que nem um extremo nem outro. Me parece que o 170A sim continua válido, todavia ele tem que ser lido a partir de, primeiro, uma nova perspectiva jurídica que nós temos no Brasil, de valorização de precedentes. E valorização de precedentes, leia-se, com acento tórico ao disposto no artigo 926 do CPC. 926. 2. Que eu tenho agora a possibilidade de concessão de tutelas de evidência, cujo enfoque não é a urgência, mas é a qualidade do direito material que está sendo ali vindicado. Não faz sentido que, muitas vezes, um contribuinte que está discutindo, por exemplo, exclusão do ICMS, meu tempo está acabando, exclusão do ICMS de base de cálculo PIS/COFINS, demore 5, 6 anos, a depender de trânsito em julgado de decisões, para poder usufruir de um direito que é sabidamente válido para aquele sujeito e que é válido para todos os outros, tendo em vista que o STF decidiu. Vejam, o direito de defesa
numa perspectiva formal, ele não pode se sobrepor de modo a inviabilizar, muitas vezes, o Arthur bem pontuou isso, o direito de ação numa perspectiva substancial. E me parece que aí a importância de eu eventualmente acomodar, e já finalizando, antes que o Marcelo e o German me mutem aqui, mas o duro de falar entre amigos é isso, né? Você dá a liberdade para o sujeito, ele vai lá e te derruba e pronto. Mas, veja, é flexibilizar de acordo com a circunstância concreta. E aqui é um ponto importante. Então agora quer dizer que eu posso compensar em matéria tributária com o meio de liminar? Não, em regra, não. Em regra, continua vigente o 170A. Mas, se você, com fundamento do 311.2, demonstrar que o seu caso concreto é análogo ao caso chamado de precedente, se você demonstrar ali com prova documental que, de fato, a rastro daquele precedente, precisar rastro no Brasil, de fato, Mariel, é um inferno, porque aqui nós não nós não temos metodologia adequada de um modelo de precedente. Estamos aprendendo, talvez, vai demorar algum tempo, mas não temos. Mas se eu provar que, analógico problematicamente, meu caso é semelhante ao caso do precedente, sim, eu posso conceder, na minha opinião, tutela de evidência para fins de compensação tributária. E vejam, é irreversível? Eu começo a ter dúvidas se é irreversível, porque depois, eventualmente, o débito compensado pode ser cobrado. Mas, ainda que eu pensar não é irreversível, vejo, eu tenho possibilidade de tutelas antecipadas pautadas em urgência e não em evidência, com caráter de reversibilidade. Pensem aqui numa ação de obrigação de fazer, no qual eu ajuizo uma ação contra o plano de saúde, eu estou finalizando, Gemma, contra o plano de saúde, pedindo para uma determinada intervenção cirúrgica e ela me é concedida liminarmente. Tem como eu reverter a cirurgia feita? Não. Então, vejo, eu concedo lá um determinado benefício previdenciário ao longo de uma tramitação de um processo judicial. Vejo, todas essas são situações que eu tenho concessão de tutela de forma irreversível, ou que, em verdade, vai se reverter por meio de perdas e danos. Né? Então, essa também discussão quanto à irreversibilidade já precisa ser vista com certos temperamentos. Dito isso, eu finalizo aqui minha fala dizendo que, concluindo que o 170A continua válido, a decisão do STF ela tem relevância, sim, porque ela demonstra que, no atual contexto histórico que nós estamos vivendo, embora o 170A continue válido e continue sendo regra, ele é passível de flexibilização a depender de circunstâncias concretas e cujo ônus argumentativo para demonstrar suas razões é do contribuinte. Pesado ônus argumentativo para justificar que o seu caso se amolda à hipótese do 311, inciso 2 do CPC. É isso. Desculpa por ter ultrapassado o tempo, mas devolvo a palavra para o German. Bem, você vê, as nossas convidadas respeitaram estritamente o tempo, os nossos convidados ultrapassaram o tempo regulamentar. Portanto, vou privilegiá-las, aquelas que respeitaram as regras, e só para... portanto, quero ouvir a professora Denise e a professora Mariel no seguinte sentido. O que eu coloquei aqui um argumento pragmático de início, e a professora Denise Lucena, que tem uma vasta experiência, né, na Procuradoria, sabe disso. Que todos esses artigos, tanto o 170A quanto o próprio artigo que foi encomendado na Lei do Mandado de Segurança, todos eles tinham por pano de fundo essa chamada autocompensação na esfera federal, que não se confunde, porque eu já vi muita gente falando por aí com compensação de prejuízo fiscal, já vi muito juiz confundido também com compensação de não cumulatividade de IPI e de ICMS, que são coisas completamente distintas. Então, o pano de fundo era exatamente esse. Né? E que justamente essa autocompensação que nasce com a 83 e 83 de 91 e se posterga hoje, né, com a 9249, 9430, né, com suas alterações, ela tem essa peculiaridade de ser um procedimento análogo ao lançamento por homologação. Ou seja, quando o contribuinte opõe direito creditório via PEDComp, né, o que ele está fazendo? Ele é um procedimento análogo que a gente chama de antecipação de pagamento do artigo 150. Ou seja, opera um efeito extintivo, que é, digamos assim, uma espécie de ficção jurídica quanto ao efeito extintivo, mas a extinção propriamente, no sentido de irreversibilidade, de extinção por completo, ela só ocorre por um ato administrativo ulterior, que é justamente essa homologação de compensação. Então, viu, Arthur, até nesse ponto eu não vejo nem incompatibilidade da sua fala, porque o meu entendimento não é que o 170 eventualmente seja incompatível. É que o que o 170 proíbe é justamente que, em decisões provisórias, haja uma decretação de compensação no sentido estrito de extinção de obrigação tributária.
mas não que eu possa, através de provimentos jurisdicionais de natureza provisória, que se autorize a esse efeito, né, extintivo provisório, que é próprio justamente do chamado autolançamento ou lançamento por homologação. Aí eu queria escutar primeiro a doutora Denise e depois a professora Marial, justamente nesse sentido, nesse aspecto pragmático, de que, na realidade, o que essa decisão do Supremo vai trazer de volta é uma possibilidade que já existia no passado, que poderia ter trazido algum tipo de confusão do ponto de vista procedimental, em razão da quantidade e da litigiosidade do nosso sistema tributário, mas que era perfeitamente contornável, é segregar aqueles pedidos que apenas buscavam aquele efeito extintivo provisório próprio da autocompensação, mas em momento nenhum uma convalidação que se trata de ato privativo da autoridade administrativa. Professora Denise Lucena, por favor. Olha, 3 minutinhos. Excelente o debate, e é muito importante escutar o outro. O doutor Arthur trouxe questões importantes, e o doutor Diego fez uma síntese que traz aqui essa reflexão. O 170 continua, mas é evidente, quando eu falo que ele permanece com tanta ênfase, é porque me vem em mente assim, as principais ações, ICMS, PIS/COFINS, pronto, que é uma grande confusão. Mas, claro que pode ser flexibilizado, e aí eu concordo tanto com o doutor Arthur quanto com o doutor Diego, os casos óbvios, que consigo comprovar um DARF que eu paguei em repetição de débito, uma coisa que a prova está ali e não tem por que discutir. Essa questão que o doutor German traz agora é muito relevante. Uma coisa é a habilitação do crédito, que é o que a gente tem muito batido nas nossas respostas desses casos de pedido de compensação. Uma coisa é a habilitação do PERDICOM, que ele faz lá na Receita, outra coisa é a homologação. O problema é que está demorando muito, o prazo da habilitação para compensação é gigantesco, e aí entram com outro mandado de segurança pedindo que se aplique o período de 1 ano, que seria o período que a gente admite, que a Procuradoria nem recorre mais quando passa desse ano. Só que, nesse caso, doutor German, a habilitação não é homologação, de fato, infelizmente demora. Eu não posso dizer que a habilitação é a mesma coisa, não dá para dizer que só o pedido que o contribuinte faz lá com o seu crédito já significaria a extinção do crédito, não. A gente bate nessa tecla, só vai extinguir realmente quando tem a homologação daquela compensação. E aí vai gerar um outro problema, que não dá para discutir aqui, que é o prazo de demora dos órgãos administrativos, que é um outro debate, que gera um outro mandado de segurança e que a gente não pode corrigir com essa decisão radical, querendo mudar. Por exemplo, quando já peguei uma decisão que fala, não, a habilitação é suficiente para extinguir o crédito, de forma alguma. Então, assim, vai gerar esse outro debate sobre o prazo das decisões. E aí, no caos que está agora, fica mais difícil ainda debater, porque esse caos é gerado por dois tributos, pensam, os mais complexos do país, ICMS, no âmbito estadual, misturado com PIS/COFINS. Dá para ser pior? Não consigo ver. Então, assim, inúmeras minúcias em cada um deles. E aí, esse argumento, o doutor Diego colocou bem, do recurso repetitivo, mas é um novo atual precedente, é fácil ver isso, numa situação simples. Mas o que os contribuintes pediram muito, aplicando o precedente da decisão do ICMS, base de cálculo PIS/COFINS, é que, pronto, fosse uma coisa simples, e aí aplica para ISS, para contribuição, para ICMS, substituição, e os inúmeros desdobramentos dessa decisão. Às vezes, a grande dificuldade que gera o caos é conseguir definir os critérios e os limites desse precedente. Espero ter sido claro nesse tempo. Obrigado, professora Denise. Professora Mariel, por favor. Gente, eu vou... Além da provocação do German, primeira pontuação. Eu falei que a decisão do Supremo é inócua, mas nem tanto. Não falei que ela é inócua. Eu não sou adepta do tudo ou nada do 170A do Código Tributário Nacional. Aliás, eu não sou adepta ao tudo ou nada de nada no direito tributário. Inclusive com posicionamentos vindos aí dos meus julgamentos em conselhos administrativos, na esfera federal, estadual e municipal. Então, não sou adepta desse conceito, muito pelo contrário, e eu concordo com o Diego em muita coisa, exceto no apoio, né, da teoria dos precedentes. A minha crítica foi na fraqueza das decisões e nessa capenguice da teoria da ratio, que é utilizada na teoria dos precedentes, e não na teoria dos precedentes em si. Além disso,
Além disso, eu acredito que o Supremo, ele dá recados para nós. Quando ele diz que é inconstitucional a vedação, né, da utilização de liminar para compensação tributária, existe o 170A, ele não está declarando inconstitucional por arrastamento. E o 170A está lá, né? E o Diego está muito certo quando ele fala que existe, fazendo cotejo com outro instituto, que é a tutela de evidência, que é nova, que não existia à época da criação do 170A, aí sim eu acho que é um argumento plausível. E eu falei, e eu deixei na minha fala, reservas ao aprofundamento da utilização da tutela de evidência em cotejo ao 170A. Né? Eu só acho temerário flexibilizarmos o 170A com base nessa premissa de falou que é inconstitucional, não casa com o 170A, então o 170A não é mais aplicável. Né? Inclusive em condições extremas de pandemia e outros fins, vê-se que nenhuma decisão foi favorável nesse sentido. Outro ponto, eu concordo com o Diego, só que eu também acho temerário nós deixarmos à mercê da subjetividade de cada uma das decisões, né? Por que, Diego, que eu acho isso? Eu sou totalmente favorável a para mim tem que ter uma sofisticação da teoria dos precedentes aqui no Brasil. Porque senão a gente vai caçar uma ratio decidente boa que foi a citada, a gente vai caçar uma ratio decidente ruim, a gente vai pegar um julgador administrativo ruim, a gente vai pegar um juiz federal que era especialista em penal que vai trazer uma ratio decidente ruim. Então, assim, eu acho que primeiro, a minha fala foi baseada, primeiro tem que haver essa sofisticação para que depois nós nos apoiemos, né, enfim, no argumento da flexibilização do 170A. De modo algum, eu sou contra a mudança, gente, de modo algum, né? Eu tive 3 cores de cabelo em 3 meses, eu sou totalmente favorável às mudanças pessoais, profissionais e afins, especialmente no direito tributário. Contudo, o que eu acho é que temerário quando nós apoiamos essas mudanças, né? Sem essa sofisticação, sem esse técnico mais aprofundado. Então, acho que era isso. Quanto à pontuação do German, não sei se eu tenho tempo, né? Porque nós vamos acabar 10h30 em ponto, e são 10h26, mas eu sinceramente não tenho um posicionamento sobre a sua ponderação, né? E achei interessantíssima, porque eu acho que é um ponto intermediário entre aqui o que a gente está falando. E esse ponto intermediário muito me conquista, na verdade. Só que, de fato, eu preciso aprofundar antes de fazer um posicionamento, né? Contrário, não vou dar a cara a tapa assim com a doutora Denise, mas, né, em prol de todos os argumentos, a minha tendência de posicionamento mais conservador, eu vou usar essa palavra, professora, porque eu não tenho outra muito mais plausível que essa, mas a minha tendência se apoia nesses argumentos, e não é, gente, uma forma expressa e definitiva, nada é definitivo, tá? Mas é isso. Obrigada. Obrigado, professora Mariel. Marcelo, dado o adiantado da hora, passo a sua palavra, se ainda tem alguma prorrogação para os nossos convidados, ou se a gente vai ter que encerrar. Pode passar 2 minutos para cada aí, para o Diego e para o Arthur. Tá joia? Arthur, 2 minutos, aí espaço para o Diego imediatamente, considerações finais. Obrigado, German. Eu, na verdade, só vou pontuar aqui que nós temos um fato novo, que é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Isso não é uma questão de opinião, de interpretação. A questão é, este artigo saiu do universo jurídico por determinação dessa decisão vinculante do Supremo. E, desse modo, a gente vai ter que encontrar uma forma de, com coerência, passar a interpretar o nosso sistema jurídico. E vejam, aqui se estava falando de irreversibilidade de liminares. Neste mesmo artigo tem o caso ali envolvendo o pagamento por liminar de valores de servidor público. Esse sim vai ser efetivamente reversível na medida em que o valor é alimentar, se ganhou, nunca mais vai cobrar do servidor público. Então a gente está falando aqui de compensação, e aqui, German, já colocaria em discussão para um futuro debate nosso, essa visão sua que, no seu artigo da compensação por convalidação, aquela em que haveria, por exemplo, uma liminar que determinasse a extinção provisória. Eu confesso que eu não me recordo de ter visto uma decisão liminar de um juiz que diz está extinto o crédito tributário nesta liminar. O que eu conheço é, na verdade, liminar que possa
impedir a cobrança do crédito que vai ser lançado pela Receita Federal, não admitir aquela compensação já realizada sem autorização judicial. De forma que, mesmo na convalidação, também não é irreversível esse tipo de liminar, né? O juiz nunca vai decretar já na sua caneta a extinção para todos os tempos. Extinção provisória não é outra coisa senão a suspensão. É uma, se me permite, uma sutil contradição em termos. Se é extinção, não pode ser provisória. Então, feita aqui a minha última fala, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. O tema certamente merece uma segunda rodada de debates. Um abraço a todos. Obrigado, Arthur. Diego? Obrigado, Gema. E assim, pegando o gancho do Arthur, nada impediria, nesse procedimento de compensação pautado numa tutela provisória de evidência, que o juiz também sobrestasse o prazo de 5 anos para fins de homologação. Eu não vejo problema nenhum em relação a isso, até para dar paridade de tratamentos, né? Então, essa talvez seja uma saída para resolver esse problema. Em relação à questão dos precedentes, veja, eu volto a dizer, eu não tenho dúvida da má qualidade que nós temos, metodologicamente falando, embora eu tenha estudado muito precedente já há uns 10 anos, e é o tema, em certa medida, da minha tese de doutorado, e assim, eu sou muito crítico ao modelo de precedentes, ao pretenso modelo de precedentes que a gente adotou no Brasil, e muito por conta de uma ausência de uma metodologia adequada, dentre elas a de definição de raça. Volto a dizer isso aqui. Mas essa péssima ou essa má técnica não pode ser impediente para esvaziar de conteúdo o 311, inciso 2 do CPC. Nós temos aqui que faz parte, a doutrina tem esse papel, os profissionais do direito, a jurisprudência, de colocar as coisas no trilho. E me parece que colocar no trilho é a contribuir, dar o contributo de como delimitar uma raça. Também, e aqui é um outro ponto importante, pessoal, sem a pretensão de achar que um precedente, uma vez veiculado, ele vai resolver todos os problemas possíveis e imagináveis. Um precedente, ele é só um precedente para a resolução de determinados casos. Pode ser que venham outros casos semelhantes, mas com mais pontos de desencontro, que demandem uma outra resposta, ou uma sofisticação na resposta, e, portanto, um aperfeiçoamento do precedente. Isso é natural e comum no modelo sério de precedentes. O problema é que a gente aqui acha que vem uma decisão do Supremo, ela vai resolver todos os problemas. Aliás, o STJ, um exemplo aqui que eu dou em matéria tributária, a questão da prestação intercorrente e execução fiscal. O caso tinha um probleminha. O STJ deu uma decisão e aí proferiu uma decisão normativa querendo resolver todos os casos possíveis e imagináveis referentes à prestação intercorrente em execução fiscal. E não é assim que funciona precedente. Precedente não tem que atuar como se lei fosse. Precedente nada mais é do que uma decisão concreta, primeiramente, que resolve um caso concreto e que, eventualmente, no futuro vai ser convocada para resolver outros casos, desde que haja uma analogia problemática entre eles. Ponto. E, dito isso, eu agradeço muito aí, mais uma vez, o convite dos amigos. Foi um prazer participar aí com vocês e estou sempre à disposição da PET. Marcelo, passo a palavra para as considerações finais e já agradeço de antemão a todos os convidados pelas excelentes palestras e considerações. Muito obrigado a todos. Considerações finais aí de cada um, German? Você quer que cada um faça considerações finais? Então, se der tempo ainda... né? Pode fazer as considerações finais aí, 30 segundos, 40 segundos, enfim. A reunião nunca acaba no horário mesmo. Isso. Então, seguindo a ordem inicial, a professora Mariel, a professora Denise, o Arthur e o Diego, mais 2 minutinhos, 30 segundos, né, para cada um, né, para considerações finais. Tá bom? 30 segundos, gente, acabou. Pronto, falei. Gente, eu agradeço demais o convite de vocês. Eu peço verem aí as divergências, né? Destaco o meu posicionamento em relação a esse cuidado que a gente tem que ter, né? E concordo com muita coisa que o Diego trouxe aqui. Para mim, não é esse tudo ou nada do 170A. A gente tem que ter essa análise sofisticada em relação ao conceito correto do que traz cada figura da teoria dos precedentes, antes que a gente flexibilize uma figura tributária que é a compensação, que pode causar uma grande instabilidade quanto ao aproveitamento dos créditos aí, em relação na relação que existe entre fisco, entre contribuinte, principalmente no efeito que isso vai ter no financeiro.
Mas eu agradeço demais, estou muito feliz, né, desse primeiro evento. Eu fico à disposição para mais debates, gostei muito. E é isso, né? E cumprimento aos meus colegas queridos de mesa também, agradeço as divergências e as pontuações técnicas que foram trazidas. E um bom dia para todo mundo nesse frio danado. Denise? Professora Denise, por favor. Obrigada a todos pelo convite, a PET, pelo debate maravilhoso. Acho que é importante, quando vocês fazem essa junção de advogados públicos e privados, que nos possibilita ver o outro lado. Vou refletir muito sobre o que todos falaram aqui. Às vezes a gente fica ali focado, eu na minha advocacia de volume, vocês com o cliente ali no pé. Então, acho muito importante que a gente se escute e reflita. Não continuo o debate aqui, vou refletir depois, e acho que a gente tem que ter muita cautela realmente ao fixar a nossa opinião. Como aqui é um debate, aqui a gente pode falar livre, pensar alto. Aqui, na verdade, o debate eu penso alto e jogo as ideias, escuto, mas na hora de parar, de escrever e a gente formar, efetivamente criar a doutrina, acho que a gente precisa esperar o voto, para a gente sentir como vai sair isso, essa grande tese, essa tese importante no país, e já sugiro aqui a PET com o voto na mão, que a gente possa depois voltar aqui para rediscutir o tema. Obrigada a todos pelo debate e boa semana para todo mundo. Arthur, por favor. Da mesma forma, então, eu agradeço profundamente o convite que me foi feito pelos amigos Marcelo e German. Temos aqui, obviamente, importantes divergências, mas eu sempre entendo que o debate jurídico é um esporte de contato, de forma que as linhas paralelas, né, elas normalmente não têm a mesma graça quando a gente vê um desenho que tem aquelas linhas que se permeiam. E exatamente por isso, acho que a divergência é o que nos permite evoluir aqui na compreensão da temática. E também, como já tinha dito antes de iniciarmos a nossa conversa, antes da transmissão, aqui em Porto Alegre estamos com um frio bastante intenso, razão pela qual qualquer ideia ruim que eu tenha apresentado hoje eu culpo no frio, o meu cérebro eventualmente pode ter congelado. Então, mais uma vez, agradeço e contem sempre comigo. Obrigado, professor Arthur. Diego, por favor. 20 segundos para você, Diego. 10 segundos. Tá bom. Só agradecer. Na verdade, dizer aqui que parte do que eu falei, senão o Daniel, Carlos Daniel, meu sócio, meu amigo, vai me bater aqui, é dizer-lhe que é fruto da ideia de derrotabilidade das normas, né? Que é a tese dele, doutorado em matéria tributária pela USP. Fazer aqui o jabá do livro que ele publicou a respeito com a tese. Que é uma tese bem interessante. Na verdade, agradecer, como acho que todos disseram aqui, essa divergência ela é super salutar, né? Porque é através dela que a gente vai crescer, né? A Denise acho que deixou isso muito claro, né? É através do pensamento crítico, da divergência, que a gente consegue caminhar para frente e se aprimorar. Como diz o poeta, toda unanimidade é burra, né? Daí a importância da divergência, do debate para crescimento da ciência e nosso, pessoal. É isso. Muito obrigado. Obrigado a todos mais uma vez. Em época de terraplanismo, nada melhor do que um bom debate científico. Marcelo, por favor. Obrigado a todos. Foi uma manhã muito produtiva. Tiveram aqui perguntas, tal, mas não foram possíveis serem respondidas, até porque o tempo é muito curto. O tema super empolgante. Obrigado, Arthur. Obrigado, professora Denise. Obrigado, professor Mariel, meu amigo de longa data aí, o Diego, o Germa. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam. E essa reunião, esse encontro, fica lá gravado no YouTube, e a maioria absoluta dos acessos começam a ocorrer a partir de agora, né? O pessoal, a maioria vê na modalidade gravada, e também quem pegou só um pedaço e quiser rever a reunião, está lá no YouTube, ok? Então, a gente se vê, semana que vem quarta-feira tem uma outra reunião, eu, Edson, Carlos Fernandes, o Edmar Andrade, a Mira e mais uma colega, falando sobre os efeitos, né, da decisão de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS na apuração do imposto de renda, qual é o momento
deve ser contabilizado. Mas, sexta-feira agora, a gente tem um encontro, uma reunião extraordinária, que é a segunda do ano, sobre o tema da reforma tributária, ok? Então, a gente está com bastante atividade aí. Essa modalidade virtual, ela tem alguns problemas, a gente não vê as pessoas, tá? Fica à distância, mas tem muita vantagem, né? Que a gente une pessoas do país inteiro de uma forma muito rápida e eficiente. Então, obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.